Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática com a professora Edna Vieira? Hoje, o nosso tema, frações. Continuaremos a falar sobre frações. Olá, turminha! Tudo bem com vocês? Vamos para mais uma aula de matemática com a professora Edna Vieira? Hoje, o nosso tema, frações. Continuaremos a falar sobre frações. Então, vamos lá? Nós temos aqui hoje adição e subtração de frações com denominadores iguais. Como iremos fazer? Muito simples. Se são iguais, lembra que o que está quieto, a gente não mexe. É assim? O que está dando certo, a gente não mexe. Se eles estão iguaizinhos, olha, todos aqui, né, são iguais os meus denominadores. Se eles são iguais, a gente não vai mexer, certo? Então, nós não iremos mexer aqui. Como nós vamos resolver, professora? Nós vamos resolver apenas os nossos numeradores, certo? 2 mais 7. 2 mais 7 somou 9. E o que eu coloco embaixo, professora? O 3. A gente vai colocar o denominador que nós temos aqui. Deixa eu apagar o laranja aqui, ficou muito clarinho, né? Aí nós vamos ter 9 terços. Observa o seguinte. O 9 e o 3 ainda, né, eu consigo dividir os dois pelo mesmo número. Por quê? Porque eu consigo tornar ela irredutível. Então eu vou dividir, certo? Deixa eu só apagar esse nome aqui para não ficar muito misturados aí para vocês. Eu vou apagar com a mão mesmo, tá? Bom, meus aluninhos, tudo bem? Bom, apaguei aqui, né? O que a gente vai fazer agora? A gente vai dividir, né? Bom, 9 dividido por 3, deu 3, professora. E 3 dividido por 3? Deu 1. Olha, bom, para não ficar assim 3 sobre 1, a gente pega, quando o meu denominador é 1, a gente simplesmente escreve o número sem o denominador. Ok? Tranquilo aí. Certinho? Agora eu vou partir para outra. 5 sétimos mais 3 sétimos. Bom, denominadores iguais, tudo que é quieto, a professora falou que a gente não mexe. Então já vou colocar aqui. Certinho? 5 mais 3, 8. Bom, dá para dividir também, tornar ela irredutível? Não. Por quê? Não existe um número que divide os dois ao mesmo tempo. Então, finalizamos essa aqui. Deixa eu só circular as respostas. Agora, nós temos aqui 10/18 menos 5/18. Bom, que tá quieto, a professora falou que não mexe. Então, vou copiar. 10 menos 5? 5. Então, deu 5/18. Tem algum, né, número que divide os dois ao mesmo tempo, dentro da nossa divisibilidade? Não, não, não. Então, deixa desse jeito. Acabou. Agora, nós temos aqui 6 nonos menos 3 nonos. E tá quieto, não mexe. Copiei. 6 menos 3, 3. Vamos agora ver. Na tabuada de 3, os dois dividem por 3, professor, ó. Então, vamos lá. 3 dividido por 3, 1. 9 dividido por 3, 9. Pronto. Nossa fração, ela está aqui. Observem o seguinte. Quando a gente dividiu, tornou ela irredutível, isso significa que essa fração, então, ela é o quê? Não tem como a gente reduzir mais. Quando eu cheguei nesse resultado e eu pude dividir, essa fração com essa, elas são frações equivalentes, que valem o mesmo resultado, certo? Então, lembrem o seguinte. A gente vai primeiramente, numa adição ou numa subtração, observar os sinais, tá? Está a adição, está a subtração. Depois, importantíssimo, olhar quem? Os meus denominadores. Se são iguais, tranquilo. Professor, e quando não for igual? Quando meus denominadores não tiver nenhum denominador igual, nenhum. O que a gente vai fazer? Então, vamos lá. Bom, se os meus denominadores, aqui nós temos 2/5 mais 1/3. Observei que é uma adição, denominadores são diferentes, professora. E agora? Como é que iremos resolver isso? Como? Nós vamos ter o seguinte, nós temos 2 passos, tá? Quando tem só 2 denominadores, tem só 2, né? Eu vou até indicar uma regrinha facinha pra gente fazer, tá? Mas, se tiver mais de 2, e aí? Nós vamos falar o tal do MMC, que vale para quando tiver 2, 3, 4, 5. Gente, é a nossa salvação.
mínimo múltiplo comum. Lembra que eu falei que era importante lembrar dos números primos? Números primos são aqueles números que só dividem por 1 e por ele mesmo. Então, é bom a gente lembrar, tá? Dos números primos. Bom, então, MMC. Que é isso? Mínimo múltiplo comum. Nós abriremos um espaço aqui para determinar o MMC de 5 e 3. Bom, calcular o MMC, a gente vai colocar o 5 e o 3 aqui. Vai fazer um traço aqui para quê? Para a gente dividir, tá? A gente observa quem é o menor número, é o 3. Então, 3 divide por quanto? Por 3. Ah, então aqui é só eu dividir, professora? Sim, mas do lado de cá só podem ficar números primos, só números primos, não posso colocar outro, somente números primos. Então é importante lembrar, quais são os números primos, professora? Bom, então vamos lá, ó, só abrindo espaço aqui para os números primos, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23. Esses aqui são alguns, tá? São os primeiros. Depois vocês dão uma olhadinha na tabelinha, né, dos números primos. Esses aqui, tá? São os números que precisaremos colocar do lado de cá, pra gente dividir. Então vamos lá. O 5 divide por 3? Não. Então o que eu vou fazer com ele? Eu vou descer ele. Agora o 3 divide por 3, que dá quanto? Dá 1. Pronto, pus aqui. Ó, agora eu tenho 5 e 1. O 1, gente, eu só desço ele, tá? Então 5 divide por quanto? Por 5. Bom, 5 dividido por 5 dá 1. Esse 1 já está aqui. O que nós vamos fazer aqui? Nós vamos multiplicar esses valores. 3 vezes 5, 15. Pronto. Então quer dizer que o nosso MMC de 5 e 3, MMC de 5 e de 3 é igual a 15. Olha lá que legal. É o número 15, o nosso MMC. Certinho? Bom, ótimo, professora. Aprendemos então a fatorar os números, né? Decompor os meus números em fatores primos. Certo? Para quê? Para a gente usar lá na nossa adição ou subtração de frações com denominadores diferentes. Bom, feito então nosso MMC, descobrimos que o nosso MMC vale 15. Como é que a gente vai resolver essa adição? Bom, não, 15. Nós descobrimos aquele número que tem que ficar nos dois lugares aqui dos denominadores, ó. 15 aqui, 15 aqui. Agora, muita atenção, tá? Eu descobri aquele fator que a gente não vai mexer, né? Que o que tá quieto a gente não mexe. Só que agora, pra gente descobrir quais os números que estão aqui, prestem atenção que é muito fácil. Só que tem que prestar atenção. Vamos lá? Olhou? Vamos lá? Todo mundo prestando atenção. O que eu vou fazer? Eu vou pegar esse número aqui, tá? Eu vou dividir com esse. Ó, 15 dividido por 5, 3. Guardei na cabeça o 3. O que eu vou fazer com o 3? Eu vou multiplicar com o que está aqui em cima. Então, primeiro divido, depois eu multiplico. 15 dividido por 5, 3. 3 vezes 2, 6. 15, agora o que eu vou fazer do lado de cá? Mesma coisa, tá? No começo vocês podem estar fazendo essa baguncinha com lápis bem fininho. 15 dividido por 3, 5. Aí primeiro eu divido e depois eu multiplico. 5 vezes 1, 5. Pronto. Agora nós temos aquele que está quietinho aqui, são todos iguais. Que está quieto, a gente não mexe. Então nós vamos fazer o quê para resolver? Deixa o 15 aqui e vamos somar 6 mais 5, né? 11. Pronto. Tem como eu reduzir? Tem como dividir o 11 em 15avos? Não. Então pronto. Essa é a nossa resposta da adição de 2/5 mais 1/3. Serve para a regrinha da subtração também, tá? Então a mesma regrinha da adição serve para subtração. Se aqui fosse um sinal de menos, era a mesma coisa. Então a primeira coisa é encontrar quem? MMC. Professora, você falou que tem um outro jeito de fazer quando tem só 2. Sim, tem como fazer, tá? Vamos ver então? Depois vocês escolhem o método que vocês acharem melhor. Bom, outro método que a gente pode fazer quando tem apenas 2, tá?
que que eu posso fazer? Posso fazer aquela multiplicação trocada. Aqui é 5 e aqui é 3. Então, eu vou fazer esse 5 vezes esse 3 aqui e esse 3 vezes esse 5. Só fiz isso, só mudei. Troquei. O mesmo número que eu coloquei aqui, eu tenho que colocar aqui bem pequenininha lápis, tá? Só para eu lembrar. E aqui também, vezes 5, é o mesmo número. Agora é só resolver. 2 vezes 3, 6. Certo? E mais o 5 vezes 3, 15. Agora eu vou fazer a outra fração. 1 vezes 5, 5. E 3 vezes 5, 15. Agora chegou lá naquele ponto, né? Igualzinho a gente fez aquela hora. Certo? A gente vai somar. 6 mais 5. 6 mais 5, 11. 11 15avos. Pronto, chegamos naquela resposta. Então, a gente pode, né, fazer desse jeito. Ok? Tranquilinho aí? Vamos continuar? Bom, vamos abrir um parênteses aqui, né, pra gente fazer esse MMC, primeiro de 5 e 2, depois de 2, 3 e 5. Primeiramente, é MMC. Então, nós vamos pegar esses valores que nós temos aqui, colocar ele com a vírgula, né, dos dois valores, passar aquele traço e lembrar de como iremos dividir. Primeiramente, tem número par? Tem. Então, vou começar com 2. Se não tiver, tenta o próximo número primo. O 5 não divido por 2, então eu desci ele. 2 dividido por 2 dá 1. É importante descer aquele número, tá? Que não divide. Agora, ainda tem algum número primo? Ou número par, perdão? Não. Então, quem divide por 3? Que é o próximo primo? Não. Então, o próximo primo é o 5. Divide por 5? Sim. Então, 5 por 5 dá 1. E esse 1 eu desci. O que que eu faço com esses dois? Multiplico. 2 vezes 5, 10. Lembrem dos números primos. Quem não estiver lembrando, coloquem, tá? Faça uma tabelinha, você mesmo aí na sua casa. Faça numa folha bem bonitinha. Coloca lá números primos, bem bonitinho. E sempre que estiver fazendo a sua tarefa, utilize os números primos. E lembra da divisibilidade, né? Quando que o número divide por 2? Quando ele for par. Quando que ele divide por 3? Quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3. Quando que divide por 5? Quando termina em 0 e 5. Quando que divide por 7? Você pode lembrar da tabuada, certo? Quando divide por 11? Todo número que são iguaizinhos você divide por 11. Olha aqui, 22, 33, 44, tá vendo que eles são os mesmos algarismos? Todos esses dividem por 11, tá? Então é bom a gente lembrar. Qualquer coisa, cria uma tabelinha também das divisibilidades, certo? A tia vai deixar aqui depois algumas coisinhas, anotem. Bom, tirei aqui, então descobri que o MMC de 5 e 2 vale quanto? 10. Pronto. Se tivesse uma fração para eu somar ou subtrair, quando meus denominadores eram 5 e 2, já descobri que o MMC é 10. Vamos fazer o MMC desses 3? 3 números, professor. E poderia ser 3, 4, 5, não importaria. Coloquei eles entre vírgula, passei o traço. Tem algum número par? Tem, o 2. Divide por 1. E esses outros aqui? Não, então eu desço eles. Tem algum que divide por 2 ainda? Não. Próximo, 3. Tem o 3. Se não tiver, gente, não divide, tá? Lembra que não tinha? Então eu já pulei para o outro. Bom, opa, professora, quanto que é 3 dividido por 3? 1 e 5, desci ele. Agora vai dividir por 5. 1, 1 e 5. Bom, agora aqui, né, deu uma aqui, professora aqui, porque olha para lá e esqueceu o que fez. O que eu vou fazer com esses números? Vou multiplicar eles. 2 vezes 3, 6. 6 vezes 5, 30. Então, quer dizer que o meu MMC aqui dos 3 valores, 30. Pronto. Certinho?